No mundo brilhante da televisão, o público vê apenas a luz, mas raramente as sombras por trás dela. Muitos desses atores, que outrora encantaram milhões, passaram seus últimos anos em dor silenciosa, lutando contra doenças, solidão ou a degeneração do próprio corpo. Seus rostos eram familiares, seus papéis inesquecíveis, mas sua despedida da vida foi muitas vezes silenciosa, dura e profundamente humana. Hoje, relembramos 8 deles, nomes conhecidos, amados por gerações, cujo último caminho conheceu mais lágrimas do que aplausos. Eva Todor foi uma das maiores lendas do teatro e da televisão brasileira. Uma mulher cuja energia e elegância encantaram o público por décadas. No entanto, por trás dos aplausos, escondia-se um lento declínio que a afastou do estrelato passo a passo. Até 2012, ela ainda estava em frente às câmeras, mas então o Parkinson, o Alzheimer e uma crescente insuficiência cardíaca forçaram a atriz a uma vida reclusa, longe de todos os palcos que ela um dia havia feito brilhar. Sem marido, sem filhos e sem parentes vivos, ela passou seus últimos anos em uma casa tranquila, cuidada por enfermeiras, enquanto seu mundo diminuía cada vez mais. Os dias se confundiam, as memórias se desvaneciam, e sua voz outrora tão forte se tornou suave como um sussurro. Em 10 de dezembro de 2017, Eva Todor fechou os olhos para sempre aos 98 anos, não sob a luz de um estúdio, mas na quietude de seu quarto. Uma vida cheia de arte, que terminou com uma solidão dolorosa, mas que continua viva nos corações de muitos. Norma Bengel foi um ícone, uma mulher que tornou o cinema brasileiro conhecido muito além das fronteiras do país. Mais de 60 filmes, muitos deles na Europa, fizeram dela um rosto familiar para um público internacional. No entanto, o brilho que a cercava começou a desaparecer com a idade. Viúva, sem filhos e cada vez mais isolada, ela lutava com fortes dores na coluna vertebral e, por fim, dependia de uma cadeira de rodas. Dificuldades financeiras a sobrecarregavam ainda mais. Um advogado em quem ela confiava a deixou com dívidas em vez de segurança, e ela própria disse que não tinha mais os meios para quitar os impostos atrasados. Quando, por fim, um câncer de pulmão avançado foi diagnosticado, ela mal tinha forças para combater a doença. A falta de ar marcou seus últimos meses, e a antiga estrela, que dominava a tela com elegância e caráter, passou seus dias finais em profundo silêncio. Em 9 de outubro de 2013, sua vida se apagou aos 78 anos, um fim trágico para uma mulher que marcou o cinema. E, no entanto, sua marca permaneceu indelével. Cláudia Gimenez foi uma das comediantes mais amadas do Brasil, uma mulher cujo humor e calor tocaram milhões por décadas. No entanto, por trás dos personagens risonhos que ela interpretava na tela, havia um corpo que precisava lutar repetidamente por sua própria sobrevivência. Já em 1987, ela enfrentou um câncer, uma batalha que venceu com coragem e tenacidade. Mas o preço foi alto. As radiações subsequentes deixaram sequelas graves em seu coração. Em 1999, seguiram-se 5 cirurgias de ponte de safena, depois outras intervenções e, por fim, um marca-passo que deveria lhe dar alguma estabilidade. No entanto, seu estado piorou continuamente ao longo dos anos. Cada respiração se tornava mais difícil, cada dia uma nova batalha. O palco, onde ela se sentia livre, tornou-se um sonho distante para ela. Em 20 de agosto de 2022, Cláudia Gimenez perdeu sua última batalha contra a insuficiência cardíaca aos 63 anos. Ela deixou um público que a amava e que até hoje sente o quanto de luz ela trouxe ao mundo, mesmo quando a sua própria começou a vacilar. Clodovil Hernandes foi uma figura única na televisão brasileira. Excêntrico, brilhante, afiado e ao mesmo tempo vulnerável. Como estilista, apresentador e, mais tarde, até mesmo político, ele possuía uma presença que não podia ser ignorada. No entanto, por trás de sua fachada autoconfiante, escondia-se um corpo que se enfraquecia cada vez mais. Em 2005, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, que ele venceu, mas a doença marcou um ponto de virada. Anos depois, ele sofreu um grave AVC que paralisou o lado direito de seu corpo e reduziu drasticamente suas aparições públicas.
Para um homem que viveu sua vida inteira sob a luz das câmeras, esse silêncio gradual foi particularmente doloroso. Além disso, surgiram outros problemas de saúde que lhe tiraram a força para se reerguer. Clodovil se recolheu, sua casa ficou silenciosa e sua voz, outrora tão penetrante, tornou-se mais baixa e frágil. Em 17 de março de 2009, ele faleceu aos 71 anos em decorrência de um AVC. Sua morte deixou um vazio, mas seu legado permanece, o de um homem que viveu sua vida com determinação, sem medo e sem máscara. Shaolin foi um dos grandes humoristas do Brasil, um imitador talentoso cujo dom o tornou conhecido nacionalmente no início dos anos 2000. Seu riso era contagiante, sua energia no palco era vibrante e quase ninguém conseguia resistir ao seu charme. No entanto, em janeiro de 2011, um grave acidente de carro mudou tudo. O traumatismo crânioencefálico e as inúmeras lesões o arrancaram brutalmente da vida que ele conhecia. Shaolin entrou em coma, passou meses no hospital e finalmente voltou para casa. Mas não como o homem que ele havia sido. As consequências do acidente o privaram quase completamente da capacidade de falar e se mover. Ele estava preso em seu próprio corpo, dependente de cuidados, enquanto os anos passavam em um silêncio doloroso. Sua família lutou ao seu lado, mas o caminho foi longo e cheio de esperanças que se desfaziam repetidamente. Em 14 de janeiro de 2016, sua luta silenciosa terminou. Shaolin faleceu aos 44 anos de uma infecção respiratória, seguida por uma parada cardíaca. Uma vida cheia de risadas que silenciou em uma trágica quietude, permanecendo como uma lembrança dolorosa de um artista que partiu cedo demais. Leila Lopes foi uma atriz outrora aclamada em telenovelas brasileiras, um rosto visto em muitos países onde essas séries eram transmitidas. Beleza, carisma e talento acompanharam sua ascensão, mas por trás das câmeras, sua vida se tornava cada vez mais difícil. Sua carreira começou a desmoronar, especialmente depois que ela migrou para a indústria de filmes adultos, um passo que destruiu sua imagem pública e a isolou cada vez mais. Enquanto o mundo a conhecia como uma musa, ela lutava em particular com uma profunda e dolorosa desintegração interna. Psicologicamente abalada, sozinha e sem apoio, ela se afastou cada vez mais de amigos e colegas. A solidão tornou-se sufocante, o silêncio em seu apartamento, um espelho de seu estado mental. Em 3 de dezembro de 2009, ela tomou uma decisão desesperada. Pôs fim à própria vida e foi encontrada morta em seu apartamento, aos 50 anos, após ter se envenenado. Sua morte foi uma prova chocante de quão brutal pode ser a distância entre a admiração pública e o desespero privado. Um destino trágico que ressoa até hoje. Sandra Bray foi uma verdadeira sensação da televisão brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Uma mulher cujo carisma e sensualidade a transformaram em um ícone de sua época. No entanto, por trás da imagem glamurosa que o público conhecia, escondia-se uma luta silenciosa que permaneceu oculta por muitos anos. Ela viveu por muito tempo com HIV, sem falar sobre isso, por medo da estigmatização e da perda de sua carreira. Quando um câncer de pulmão avançado foi diagnosticado mais tarde, seu corpo já estava enfraquecido, sua voz quase desaparecida e cada respiração uma expressão de dor. Inicialmente, ela recusou os tratamentos propostos, determinada a não terminar em hospitais. Somente quando a doença a havia exaurido quase completamente, ela concordou com as terapias, mas já era tarde demais. Em 4 de maio de 2000, Sandra Bray faleceu aos apenas 47 anos, exausta de uma vida que um dia brilhou tão intensamente e, no entanto, se apagou em profundo silêncio. Uma trágica lembrança de uma mulher que tinha tanta luz e cujo último caminho foi, no entanto, marcado por sombras. No final, resta a amarga constatação de que mesmo aqueles que um dia estiveram sob a luz mais brilhante, muitas vezes enfrentam seu destino sozinhos. Doença, solidão, dificuldades financeiras ou o lento definhar do próprio corpo, tudo isso acompanhou os últimos passos desses 8 artistas que tocaram gerações. Mas mesmo que sua despedida tenha sido trágica, sua arte continua viva.
Suas vozes, seus papéis, suas histórias permanecem nos corações daqueles que os amaram. E talvez essa seja a única forma de imortalidade que o ser humano realmente alcança.